Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Pode se assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Hoje, eu não sei se você prestou atenção no fly que o Robin postou no grupo. Semana que vem, oficialmente, a gente vai ter a nossa conferência da reforma, no dia 2 e no dia 3, mas hoje foi proposto para a gente fazer uma introdução sobre a reforma protestante. Por que a reforma protestante? A reforma protestante, depois do Pentecostes, onde nasceu a igreja, a reforma protestante será o momento mais importante da igreja, até os dias de hoje. E a gente vai falar hoje sobre um pouco da reforma, passando pelo livro de Apocalipse. E por que a gente precisa falar da reforma? Sabe o que Salmo 78 diz? Salmo 78 diz assim: não vamos esconder deles, não vamos esconder dos nossos filhos tudo o que o Senhor nos fez, todos os atos louváveis que o Senhor tem feito para nós. Nós vamos contar para a próxima geração o que o Senhor fez. Essa é a ideia de Deus, que uma geração se conecte com a outra. Quem participou do Clube do Livro na quinta-feira vai lembrar dessa frase. C.S. Lewis coloca isso como se Satanás fosse um dos planos de Satanás. Ele não quer que uma geração se conecte com a outra. Ele não quer que você, como crente, não sente com o mais velho e ouça o mais velho. Ele não quer que o filho mais novo ouça o pai. Ele não quer que uma geração se conecte com a outra. Mas é necessário que a gente olhe para a história, para a gente aprender com a história. Já dizia uma frase muito famosa: aquele que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. E outra coisa, não tem como você amar aquilo que você não conhece. Você precisa conhecer a história da sua igreja. Você precisa entender que isso aqui não aconteceu assim, do nada, e nós chegamos aqui. Existe uma história. E a gente ama muito as coisas quando a gente conhece a história. É legal demais. Eu não sei se você tem essa mania, mas eu tenho uma mania de sentar com as pessoas e ficar perguntando a elas. Um dia eu conheci uma moça, eu e Thaís conhecemos uma moça da Colômbia. Ela estava hospedada na casa do tio da Thaís. Gente, mas eu perguntei tanta coisa para ela. Queria ouvir a história dela. Como é que ela veio parar aqui? Por que eles estudam? O que eles comem? O que eles bebem? Como se reproduzem? Estou brincando, parecendo Discovery. Como eles fazem as coisas? Eu queria ouvir tudo. E é apaixonante você entender a história da igreja. Nós não amamos o que nós não conhecemos. E a gente precisa entender que Jesus veio, pregou, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, andou aqui durante 40 dias. Jesus deixou uma promessa que viria o Espírito e os discípulos seriam testemunhas deles, e eles receberiam poder, e assim aconteceu. No 50º dia, o dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre eles, cumprindo a promessa de Joel. Todos foram cheios do Espírito Santo, e a partir da pregação dos apóstolos, nasce a igreja. Nasce um grupo de pessoas que Lucas vai dizer no livro de Atos que eram todos uma só mente, um só coração. É lindo esse texto. Era um povo muito simples, humilde. Não havia o glamour da igreja de hoje. Não havia paredes pretas, luzes. Não havia moda. Mas era um povo de uma só mente e um só coração. Junto com o nascimento da igreja, nasce uma grande perseguição. Você vai lembrar quando o livro de Atos diz que Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou grande perseguição. E a partir daí, a igreja é muito perseguida. Mas eles ainda perseveravam, como o texto vai dizer, na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Essa é a igreja que nasceu no primeiro século. Agora, dando um salto alguns anos na história, no ano 54, presta atenção que vai fazer todo o sentido com o texto que nós lemos. No ano 54, Nero, um homem muito mau, sobe ao poder. Um homem que mandou matar sua mãe, um homem que mandou matar os seus parentes. A mãe dele já era uma mulher muito ruim. Mas na noite de 17 de julho de 64,
Durante o reinado de Nero, um incêndio acontece em Roma. Um grande incêndio. Havia 14 bairros na cidade de Roma. Dos 14 bairros, 10 são incinerados. Só sobram 4. Por uma ironia do destino ou a mão de Deus, os 4 bairros que sobraram eram os 4 bairros que predominantemente só havia judeus. Foi uma desculpa que Nero achou para começar a aumentar mais ainda a perseguição. Ele colocou a culpa nos judeus pelo incêndio de Roma. Daí em diante começou uma grande e sangrenta tribulação. Foi no governo de Nero, por exemplo, que o apóstolo Paulo foi decapitado. Segundo a história, nós não temos isso relatado na Bíblia, mas segundo historiadores, o apóstolo Paulo morreu decapitado, degolado. Cristãos, foi no governo de Nero que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, como João 21, Jesus declara em João 21. Cristãos foram mortos nessa mesma época, por causa dessa retaliação de Nero contra os judeus, foram mortos amarrados em postes, queimados vivos, para iluminar as praças e os jardins de Roma. Nero se vestia de ator, tocava sua harpa e via da torre do seu palácio a cidade iluminada e os jardins iluminados, com cristãos pegando fogo. Amarravam-se ele em postes, banhavam eles de pinche e colocavam fogo neles. Segundo historiadores, colocavam fogo, um começava o louvor, um começava a cantar, quão grande é o meu Deus, colocava fogo nele. Enquanto ele ainda aguentava com as chamas, ele cantava. Quando ele parava de cantar, o próximo que ia ser incendiado começava a cantar. E assim eles iam cantando e cantando e cantando e cantando. O historiador Tarcísio diz que foram lançados nas arenas cristãos enrolados em peles de animais para os cães famintos comerem. Outros foram lançados dos picadeiros para touros pisotearem e os esmagassem. No ano 66, com a revolta dos Macabeus, gente, eu estou fazendo um panorama assim, mas para a gente pelo menos seguir uma linha do tempo. No ano 66, na revolta dos Macabeus, os judeus se rebelaram. Aí, um general chamado Tito, é enviado para Jerusalém. É enviado para lá. E ele, no ano 70, cerca Jerusalém. E ele agora vai fazer a mais sangrenta diáspora que houve no mundo. Ele matou milhões de judeus. Os romanos invadiram Jerusalém, matou milhões de judeus. Os muros foram destruídos, o templo foi destruído e milhares de judeus morreram ao fio da espada, cumprindo-se Mateus 24 de Jesus. Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. Ainda no ano 70, nós estamos em 2024, só voltar, no ano 70. No ano 70, o imperador Vespasiano inaugurou o Coliseu Romano. E agora começa o show de horrores. Foram 100 dias de festa, mais de 10 mil cristãos foram mortos pelos gladiadores. Isso a gente vê relatado em alguns filmes, um pouco mais glamourizado, mas a gente consegue ter uma noção. Foram mortos pelos gladiadores e pelos leões. No ano 81, Domiciano começa a reinar. Nero suicidou porque ele era tão ruim que ele sofreu um impeachment, digamos assim. Nero, muito maluco, muito megalomaníaco, ele suicidou, tirou sua vida. Mas no ano 81, vem um outro imperador, chamado Domiciano, assumiu o trono. Durante sua perseguição à igreja, ficou famosa a história de 2 pessoas. Ficou famosa a história. De uma viúva chamada Felicidade, que eu já citei em uma pregação aqui, e de uma mulher chamada Blandina. Eu quero pedir licença para vocês para ler só o relato do martírio dessas 2 mulheres nesse livro. Esse livro me ajudou muito nesse período da reforma, para a gente entender a história da igreja. Eu tenho 2 lá em casa, um que conta uma história muito detalhada e esse panorama do Novo Testamento do Hernandes Dias Lopes, panorama da história da igreja, do Hernandes Dias Lopes, a intervenção de Deus na história da igreja. E eu vou ler para você o relato de uma viúva chamada Felicidade, durante essa perseguição da igreja, no ano 81. Ela e sua família foram denunciadas a público. O prefeito da cidade com que
que com ameaças procurou induzi-la a renegar a Cristo, ela corajosamente declarou que o prefeito estava perdendo seu tempo. Mesmo sob assombrosa ameaça, ela disse: viva, eu te vencerei. Se me matares em minha própria morte, vencer-te-ei ainda mais. O prefeito passou a intimidar seus filhos, mas ela os exortou a enfrentar com galhardia a própria morte. Permaneceu como heroína ao lado deles e viu como o filho mais velho foi barbaramente espancado até morrer. Os 2 seguintes foram golpeados com clavas até a morte. O 4º filho foi jogado de um grande despenhadeiro. Os outros 3 foram decapitados. Foram 7 filhos mortos diante dela. Então Felicidade, no meio de seus filhos mortos, glorificou a Deus por ter lhe dado 7 filhos dignos de sofrer por Cristo. Por fim, depois de uma prolongada e cruel tortura, ela também foi decapitada. Agora, de uma mulher chamada Blandina. Essa frágil mulher demonstrou descomunal firmeza ante o suplício. Sua resistência foi um verdadeiro milagre. Os verdugos que a torturavam precisavam revezar-se. As feras recuaram ao olhar para ela. Encerraram-na no cárcere novamente com o corpo dilacerado. Enfim, levaram para ser torturada publicamente de diversas maneiras. Açoitaram-na, fizeram-na ser mordida por feras. E em seguida, embriagaram-na. Obrigaram-na a sentar-se sobre um ferro em brasas. Como ela ainda permanecia firme em sua fé, amarraram-na em uma rede para que touros enfurecidos a chifrassem. Da sua boca ainda saía louvores em nome de Jesus. Então as autoridades ordenaram que ela fosse decapitada. Nós estamos falando de uma perseguição e de uma época onde não havia glamour na cristandade, onde por algum motivo esses homens, Domiciano, ele se incomodava com essas simples e humildes pessoas. As mensagens que eles carregavam eram tão fortes que os imperadores lá dos seus castelos, dos seus lugares mais belos, eles olhavam e não aceitavam o cristianismo. E assim vieram outros imperadores, mas a perseguição continuou se arrastando por longos 300 anos. A partir de que Jesus sobe ao céu, anos 300 anos, a igreja foi perseguida e morta, mas se mantinha pura. Se mantinha pura e firme. Durante esse período, foi a igreja que se infiltrava no império. Não o império, não o Estado, não Roma se infiltrava na igreja. A partir daí, sobe ao poder um imperador chamado Constantino. E a partir daí, a partir de uma suposta visão que ele teve, de uma cruz, um sonho, e ele indo para uma batalha, ele vence a batalha, e a partir daí ele declara, a partir de agora, o cristianismo como religião do império. E a partir daí, a igreja começa a ser paganizada. A igreja começa a ter agora as suas influências do império. E a gente vê as velas de parafina fazendo parte, a veneração aos anjos e aos santos, a adoração a Maria e o termo Mãe de Deus sendo atribuída a Maria. Quem lembra da reza da Igreja Católica? Santa Maria, Mãe de Deus. Se isso não for uma heresia, eu não sei o que é mais. Os padres passaram a vestir diferente dos leigos. Doutrina do purgatório. A doutrina do purgatório, vocês já devem ter ouvido essa palavra, mas o purgatório é um lugar, gente, que é aquele lugar assim, você não foi tão bom para ser salvo, mas também não é tão ruim para ir para o inferno. Então você fica ali, numa sala de espera, purgando os seus pecados, até você purgar eles e você poder ir para o céu. É esse pensamento que permeia a cristandade brasileira até nos dias de hoje. Por que nós temos um problema com a doutrina da salvação? Porque, de alguma forma, a Igreja Católica colocou isso no subconsciente das pessoas, que, de alguma forma, no final das contas, todo mundo vai ser salvo. É a doutrina do purgatório. Porque para a Igreja Católica, no final das contas, você vai ser salvo. Você batizou, creu, você vai ser salvo. Só vai mudar para você o tempo que você vai ficar
No purgatório não. Uns vai ficar mais tempo, outros vai ficar menos tempo. Mas você vai ser salvo. O latim como língua das orações do culto. E a mais clássica, uma das mais clássicas e absurdas de todos os tempos. O Papa. O Papa. O Papa, para a Igreja Católica, ele é a voz, ele é o vigário Filis Dei. Ele é o substituto do Filho de Deus na terra. Vigário Filis Dei. O sumo pontífice, a ponte que leva você a Deus. Ele, o Papa, usurpa o lugar de bispo da Igreja de Jesus. Ele usurpa o lugar de substituto do Filho de Deus. Quem lembra em João 14, quando Jesus falou assim, eu vou, mas enviarei um outro semelhante a mim, eu preciso ir para que ele venha, o Espírito Santo. O Papa toma o lugar do Espírito Santo na igreja. Então, uma das mais clássicas, o Papa, com sua infalibilidade papal, quando o Papa fala da cadeira, ex cátedra, quando ele fala da cadeira, ela é infalível. O Papa é, aspas, infalível. Agora, engraçado que a doutrina do Papa começa a partir, a doutrina católica, teológica, se monta a partir de Mateus 16. Mateus 16, quando Jesus diz que conversa com Pedro, Pedro faz a declaração que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, e Jesus fala, bem-aventurado é tu, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Eles estabelecem Pedro como o primeiro Papa, infalível. Mas engraçado que o texto, logo em seguida, Jesus já chama o primeiro Papa de Satanás. Quem lembra do texto? Quando Pedro tenta impedir Jesus de ir para a cruz, e Jesus diz para Pedro, arreda de Satanás. Então já é estranho, né? Que o primeiro Papa, que é infalível, próprio Senhor Jesus Cristo, chama ele de Satanás. Ele já erra no começo, ele já erra, ops, já errei aqui já. Já viu quando você vai fazer uma coisa, você erra no começo e fala assim, não, essa não valeu, agora que está valendo. Mas aí, quando começou a valer com Pedro, se naquele momento Pedro ainda não tinha recebido o Espírito Santo, não tinha se cumprido o dia de Pentecoste, eles não tinham sido revestidos de poder, por que Paulo exorta Pedro quando Pedro vai visitar os judeus na Galácia? E quando chega lá, Pedro fica com vergonha de se assentar com os gentios, porque eles são incircuncisos. Pedro fica com medo de se assentar com ele, e Paulo repreende ele. Ou seja, o primeiro Papa da igreja é chamado por Satanás, por Jesus, e o apóstolo Paulo repreende ele porque ele errou. Então, dentre essas e outras coisas, são um absurdo. E a obra-prima das heresias, as indulgências, com o Papa Leão X. Depois você joga no seu celular aí, Basílica de São Pedro. Gente, é uma obra de arte, assim, é um monumento na Itália. A Basílica de São Pedro. O Papa Leão X, para juntar dinheiro, para construir essa basílica, estabelece agora as indulgências. Ele vendia perdão de pecados. Perdão de pecados. Você, com dinheiro, você poderia comprar um perdão, você poderia comprar um perdão para um certo tempo, e de repente, se você fosse um grande fazendeiro, você entregasse todas as suas terras. E é aí a explicação da Igreja Católica, no começo, na Idade Média, ser dona da metade do mundo. Alguns entregavam e de repente recebiam perdão para a vida inteira. E o historiador, teólogo da Igreja Católica, Lucas Lancaster, tenta colocar as indulgências de alguma forma, mas no final ele precisa afirmar, porque segundo a doutrina católica, a igreja tem o poder de ligar na terra e ligar no céu. A igreja, o Papa, tem poder de falar assim, você está perdoado dos seus pecados. Você está perdoado dos seus pecados. E eles vendiam indulgências. Agora, a partir daí começa, meus irmãos, a partir dessa obra de arte das heresias começa. Deus começa a preparar um terreno para a reforma protestante. Nesse período que eu estou falando aqui, nós percorremos cerca de mais de 400 anos de história de igreja. Mas, a partir daí, começa Deus preparar o terreno, com um movimento, na escola estuda, os meninos de segundo grau estudam, chama o movimento renascentista, o movimento da renascença. Era um movimento que na época tentava tirar da igreja 5 pilares da época da sociedade: a economia, a igreja dominava a economia, a igreja na época pregava pobreza era virtude,
na Idade Média. Não se emprestava dinheiro a juros. A partir do movimento do renascentismo surgiu os burgueses, surgiu a época das grandes comitivas que descobriu a Índia, descobriu as Américas que a gente vive hoje, e a economia foi tomada da mão da igreja. As artes, a ciência quando tentava falar que o Sol era o centro e todos os planetas giravam, Galileu Galilei, por exemplo, teve que se retratar porque ele está à pena de morte. Ele falou, não, está certo, é isso mesmo, a Terra é o centro, e tudo está girando em torno da Terra. Mas pouco tempo depois, ele estabeleceu a tese, a política e a religião. Nessa preparação também para a reforma, surgiu pré-reformadores que já morreu discussando acerca dessas heresias. John Wycliffe, não sei pronunciar isso aqui, desculpa meu inglês aí, John Hus e, esse nome é bacana, Ari, já escolheu, né, Ari? Que dava aqui, ó, Girolamo Savonarola. Savonarola parece um negócio de comer, de padaria, não parece? Mas foram os sangues deles que preparou o terreno para a reforma. E daí em diante, meu irmão, você conhece a história. Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, prega as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, contra as indulgências. E a partir daí se começa o movimento, a história da sua igreja, dessa igreja que você está sentado. Dessa igreja, nessa época, surgiu doutrinas que nós pregamos aqui. Justificação pela fé, você não é salvo por obras. Começou com Martinho Lutero, com Romanos 1,17. Um dia que o monge agostiniano topou com a palavra de Deus, Romanos 1,17, houve uma explosão no coração e na mente dele. E Deus começou a encorajá-lo para que ele lutasse contra as heresias da igreja do seu tempo. Outros reformadores vieram, Zwinglio, na Suíça, Calvino, na França, em Genebra, e John Knox, o pai da igreja presbiteriana na Escócia. Esses são os princípios básicos da reforma protestante que todos nós conhecemos. Já há 4 anos, 5 anos, a gente fala na igreja. Só a Escritura, só a fé, só a graça, só Cristo e só Deus, toda a glória. É mais ou menos isso. Não dá eu sei que não dá para você lembrar de tudo isso. Amanhã você não vai lembrar metade do que eu falei. Mas é preciso contextualizar na sua ideia uma ideia de reforma protestante. Porque a cada geração, Deus quer que a gente olhe para trás, entenda a reforma que foi feita e estabeleça uma nova reforma em nossa vida. Deus quer que a gente faça isso. Cristo quer uma reforma na nossa vida. Cristo quer ainda uma reforma na nossa igreja, uma reforma na nossa casa, uma reforma no nosso coração. E uma frase que nós temos aqui na nossa igreja durante esses anos é: não solte o martelo, a reforma continua. Temos ainda que pensar em reforma. Temos que ainda que olhar para trás, aprender com a reforma e entender que a reforma é feita de uma forma coletiva, pensando num âmbito maior, a igreja brasileira, mas pensando como nossa vida. O que adianta nós pensar numa reforma da igreja? A reforma da igreja brasileira, temos que acabar com essas heresias. Gente, esses dias eu vim na rádio, escutando a rádio dentro do meu carro, terra do Monte Sinai. Falei, gente, ainda tem essas coisas? Terra do Monte Sinai, e outras campanhas, e outras mandingas dentro da igreja, e outras maluquices dentro da igreja. Então assim, você fala, não precisa dessa reforma, mas precisa uma reforma em nós também. Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Ou está todo mundo assim, fala, não, aqui está tudo bem. Não, está tudo certo. Está tudo certo. A gente precisa de uma reforma na igreja. A gente precisa de uma reforma no Brasil, mas a gente precisa de uma reforma na nossa casa. A gente precisa de uma reforma no nosso coração. Esse ano nós vamos tratar muito com o movimento, a ideia dos movimentos pós-reforma. Tudo que eu falei aqui, nesses 5 anos de Missão Ágape, nós falamos demais da conta. Esses 5 sola aqui, ano passado, meu Deus, eu não aguento ver sola. Se eu abro a sapateira de casa, eu vou ficar lembrando o tanto de sola que tem aqui. Mas esse ano a gente vai focar muito no pós-reforma. Quais foram
os desdobramentos da reforma protestante. Então, Lutero foi lá e pregou as 95 teses e estamos aqui até hoje, lindo e belo. Não, houve um processo. Houve um desdobrar dessa história. Mas segundo o texto que lemos, gente, esse texto de Apocalipse que nós lemos agora, lindo, Jesus conhece e reconhece as nossas obras, as suas obras, e está no meio da igreja. Ele anda no meio dos 7 candelabros. Então Jesus entende reforma. Ele entende reforma e sabe o melhor jeito de fazer reforma. Jesus entende de reforma. Durante toda a história desses 500 anos que eu falei agora, Jesus estava sob controle. Jesus estava ali segurando a sua igreja, sustentando a igreja. O texto que nós lemos fala que Jesus está no meio dos 7 candelabros. Os 7 candelabros representam as 7 igrejas da Ásia Menor do livro de Apocalipse. Jesus está dizendo, eu estou no meio da igreja. Eu estou participando de tudo e eu reconheço as obras da igreja. Eu reconheço as suas obras. Eu reconheço o que você está fazendo. Então, o melhor jeito de fazer uma reforma não é jogar tudo fora. Reforma não é jogar tudo fora. Mas sim continuar com o que é bom e mudar naquilo que está ruim. Jesus, qual é a dinâmica do texto? Reconheço suas obras. Sei que tem trabalhado árduo. Sei que vocês prezam pela palavra. Sei que vocês não aceitam falsos apóstolos. Eu sei tudo o que você está fazendo, mas eu quero reformar. A ideia dos reformadores na época não era um rompimento com a igreja, era reformar a igreja. Só houve um rompimento com a igreja, os reformadores, Calvino, Zwinglio, Martim Lutero, só houve esse rompimento porque a igreja se manteve firme nas suas heresias. Eles não quiseram voltar atrás. Então eles falaram assim, não dá para reformar mais, é preciso começar. Mas uma reforma, a qual Deus quer fazer na sua vida, e o texto está propondo, não é jogar tudo fora. É saber daquilo que é bom. Erramos quando queremos trocar. Acabar com tudo e começar de novo. É um grande erro. Por isso que as reformas na nossa vida, muitas das vezes, não dá certo. Porque você surta, que quer fazer tudo novo. Quer jogar, cadê, meu Deus, o negócio que eu anotei aqui? Quer jogar tudo fora. Quer trocar de igreja, quer trocar de amigo, quer trocar de marido, de esposa, quer trocar de trabalho. E a solução, muitas das vezes, não é acabar com tudo. A solução é reformar. A solução é ficar com aquilo que é bom e mudar aquilo que está errado. Quantos aqui, gente, não está precisando exatamente disso? Eu sei que você é dramático. Eu sei que você muitas vezes faz drama. Está tudo errado. Está tudo errado, eu não presto, eu faço tudo errado, essa droga da minha vida. Não, o próprio Jesus nas 7 igrejas, ele sabe reconhecer. Você fala assim, não, você é uma pessoa, nisso aqui você faz bem, você trabalha, você é uma pessoa honesta, você paga as suas contas, você vai no culto, na igreja. Nós estamos precisando acertar algumas coisas da vida, nós estamos precisando fazer uma reforma. Deus não quer jogar você fora. Deus não quer descartar você. Erramos também quando nos vitimizamos. Como eu acabei de dizer, quando você diz eu não presto. A partir daí começam as ideias erradas de tentar mudar tudo e não reformar. E preste atenção, Deus quer fazer uma reforma, principalmente nos crentes, principalmente na igreja de hoje. Deus está querendo fazer uma reforma em nós. E a partir daí começam as ideias erradas. Quer um exemplo? Quem já viu uma pessoa quando fala assim, eu penso muito nas pessoas, eu faço tudo, eu ajudo, agora eu vou pensar em quem? Em mim. Ai, que marmota. Isso é ao contrário do que Deus quer fazer. Você está fazendo certo, só está precisando acertar algumas coisas. Sabe aquela pessoa quando ela é muito proativa? Aquela pessoa que ela é ativa e não passiva, ela toma as iniciativas, ela vê as coisas que estão erradas, ela se propõe a ajudar, mas aí de repente ela surta. Ela não pensa em reforma, ela fala assim, agora a partir de hoje, não quer saber de mais nada, por mim explode, eu não faço mais nada. São atitudes erradas que Deus não quer para a nossa vida. Deus quer que a gente fique com o que é bom, e a gente aprenda com os nossos
erros. Isso não é reforma, irmão. Quando a gente quer abandonar tudo, quando a gente se acha o pior de tudo, quando a gente quer mudar a nossa personalidade, deixar de ser nós mesmos em um discurso de dizer que eu vou mudar, não. Isso é mundanismo. Mulheres e homens sendo exatamente aquilo que Deus não chamou eles para ser, aquilo que elas não nasceram. Mulheres, quantas vezes está passando por um problema? Marido está passando por um problema, a mulher fala com ele, não sei o quê, mas eu pago as contas, não, mas isso é legal, eu não estou falando disso, mas eu trabalho demais, ok, eu sei, a mulher só está faltando falar com o cara, eu sei que você paga as contas, eu sei que você trabalha, eu sei que você é um bom pai, mas você é um ignorante, você dá coice, você é um cavalo, você é ignorante, você chega num lugar, você dá má resposta às pessoas, você dá má resposta em mim. Só precisa mudar isso, não precisa mudar o resto. Mas na cabeça dele fala assim, eu vou mostrar. Sou marido bom, trabalho, põe tudo dentro de casa, a partir de... Jesus fala assim, eu conheço as suas obras. Jesus reconhece aquilo que nós fazemos de bom. Jesus sabe, Jesus fala assim, não. Jesus quer fazer em nós uma reforma. E fica uma pergunta, por que reformar? E a resposta é, porque sempre dá para melhorar. Sim ou não, gente? Eu tenho dúvida, que às vezes eu fico pensando assim, olha, ele falando que eu posso melhorar, que absurdo. É porque vocês não respondem, eu fico na dúvida. Dá para melhorar, não dá? Obrigado por tirar essa dúvida aqui. Tira um exemplo de sua casa. Dá para fazer umas reforminhas lá ou não dá? Tem uma pinturinha na parede. Thaís, não se manifeste nessa hora. Tem uma pinturinha, não tem? Tem um lugarzinho para uma cerâmica lá. Tem umas coisinhas para fazer lá. É assim a nossa vida, gente. É assim a vida do cristão, sempre dá para melhorar, sempre dá para crescer, sempre dá para reformar. Não é isso que o apóstolo Pedro diz? Cresçam, porém, na graça e no conhecimento. Crescer, melhorar, é isso que a Bíblia aponta em toda a Escritura. Júnior pregou esses dias aqui, Hebreus 11, que fala, nesse período que vocês estão vivendo, depois de tanto tempo, era para vocês serem mestres, vocês não estão crescendo. A Bíblia aponta a graça que Tito diz que nos ensina. A Bíblia sempre nos fala de crescer, mas a gente tem um problema, moço, que é uma fase perigosíssima da vida cristã. Chega uma hora que você puxa o freio de mão. Chega uma hora que você acha que você bateu a meta. Não é que você sabe tudo. Você não pensa assim, eu sei de tudo. Você pensa assim, o que eu sei é o suficiente. Não é que você fala assim, eu sou a melhor esposa do mundo, mas para ele tá bom demais. Eu sei que você não pensa assim, não, eu não sou o melhor marido do mundo, mas para a esposa que eu tenho, pegando boi com chifre, rabo e tudo. É assim na vida. E com Jesus a gente faz do mesmo jeito. A gente puxa o freio de mão quando se diz em crescer. Tem uma frase de Martin Luther King que ele fala assim, nós não somos o que gostaríamos de ser, nós não somos o que ainda iremos ser, mas graças a Deus, não somos mais quem nós éramos. É isso que nós temos que pensar. Você não pode, 24 está acabando. 24 está acabando. 24, gente, já está quase dando para falar aquele negócio. Quem fez, fez. Quem não fez, passou. Está na hora de já começar a planejar para 2025. Quando chegar em 2025, você não pode ser o mesmo 2024. Você tem que ter conhecido mais uns 2, 3 versículos, gente. Você tem que ter lido um pouco mais. Você tem que ter vindo na igreja um pouco mais. Seu casamento tem que ter melhorado um pouco mais. Você tem que ter melhorado um pouco mais. Você tem que ter crescido. É isso que Jesus quer para a gente. Estabelecer essas reformas. Para que a gente cresça, melhore. Vamos olhar para o texto? Será que a igreja de Éfeso precisava de uma reforma? Vai aí no texto que nós estávamos lendo, do 2 ao 3. Você fala assim, não, eu não preciso, pá. Vamos ler o versículo 2 e o 3. Conheço as suas obras e o seu trabalho árduo. Gente, vai meditando em cada palavra. E seu trabalho árduo e em sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome e não têm desfalecido. Meu Deus, gente.
que povo top é esse? Mas Jesus fala assim, mas dá para melhorar alguma coisa aí. Jesus fala, não, dá para melhorar alguma coisa. Por isso que eu fico louco, só de cogitar no meu coração a possibilidade de você pensar que você não tem nada para melhorar. Porque olha o nível da galera. Você sabe em que momento estava acontecendo aqui? No ano 81 do imperador Domiciano, quando eu li aqui das perseguições, do Coliseu. Foi bem nessa época que Jesus falou assim, olha, vocês estão suportando o sofrimento deles não era conta de luz atrasada não, gente. É perder filho, perder parentes, perder amigos, perder entes queridos para o império, ao fio da espada. E Jesus falou, vocês têm suportado, mas ainda dá para melhorar. Então sabe aquela percepção que você tem, fala assim, mas eu tenho trabalhado tanto. Sabe, Fernanda Brum, você está aquele negócio assim, não, eu tenho sofrido, e Jesus assim, dá para melhorar alguma coisa. Jesus está olhando assim, dá para fazer alguma coisa. Você é um pai legal, mas dá para melhorar. Você é uma ovelha, um pastor, um servo na casa de Deus, legal, mas dá para melhorar. Você é uma esposa, legal, mas dá para melhorar. É Jesus falando com nós. A igreja de Éfeso trabalhava arduamente. Eles tinham um zelo pela doutrina e um apreço pela verdade teológica. Éfeso era uma igreja bíblica, sola escritura. Os caras já viviam a reforma antes da reforma. 400 anos os caras já estavam vivendo, sola escritura. Quem falou foi Jesus a respeito deles. Éfeso não aceitava o erro, perseverava na doutrina, rejeitava os apóstolos e provavam os falsos apóstolos. Sabe o que o mesmo João que escreveu o livro de Apocalipse diz? Para a gente, glória a Deus, para a gente provar, João, na sua primeira carta, ele diz assim, amados, não creia em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Éfeso não aceitava tudo como nos dias de hoje. Sabe? Você quando fica lá no YouTube, vendo, olha, tem 10 milhões, não deve ser bom. Olha, tem tantas visualizações esse vídeo. Olha, a minha vizinha compartilhou. Eles não aceitavam tudo. Eles não aceitavam falsos apóstolos, falsos mestres, falsos ensinamentos. E quem disse isso não é uma interpretação de um pastor. Jesus Cristo de Nazaré, aquele que andava em meio aos 7 candelabros, que tinha 7 estrelas na mão, segurava as 7 igrejas em sua mão, sustentava as igrejas. Ele falou assim, vocês, é esses caras aí, vocês perseveram. Ainda tem mais. Eles não aceitavam sensualidade de tipo nenhum dentro da igreja. No versículo 6 diz assim, mas há uma coisa a seu favor, vocês odeiam as práticas dos nicolaítas. Eles pregavam a doutrina de Jezabel, os nicolaítas. Todo âmbito de sensualidade, todo culto de promiscuidade, a igreja de Éfeso não aceitava. Gente, os caras não aceitavam falsos apóstolos. Os caras trabalhavam arduamente. Mas Jesus olhou para o mais profundo deles e falou assim, tem coisa aí para mexer. Está aí o motivo porque Jesus é tão bom de reforma. E você precisa urgente de chamar Jesus para essa reforma na sua vida. Jesus é muito bom de reforma. Ele enxerga um problema onde ninguém está enxergando um problema. Sabe, aqui, quando você olha para você mesmo, você fala assim, eu? Mas está tudo bem demais comigo? E Jesus está olhando em um ponto onde nem você conhece. Jesus, irmão, pega um zíper assim, ó, da ponta da sua testinha, assim, ó, e abre até o seu último dedo do pé, assim, ó, ele consegue te ver no mais profundo da sua alma. Jesus diz assim, ó, contra você, porém, tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. Éfeso tinha feito as reformas externas. A igreja de Éfeso tinha feito as reformas do lado de fora. Mudou os comportamentos. E tem que fazer, tá? As reformas de fora tem que fazer. Mudou os comportamentos. Mudou a doutrina. Mudou no que acreditava. As orações mudou, as canções mudaram. Mas a reforma de dentro não tinha feito. Porque eles não podem fazer. Você, a reforma que Deus quer fazer na sua vida, você não pode fazer essa reforma a você mesmo. Você precisa de um grande reformador, Jesus Cristo de Nazaré. Você precisa de alguém que faça essa reforma em você.
A reforma principal não tinha sido feita. Sabe o que Jesus, respondendo, um dos escribas falou? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e o maior mandamento. Ah, Senhor, amar a Deus. De repente é a reforma que está faltando no nosso coração. As externas estão boas, nós estamos perseverando, nós não estamos desfalecendo. Prova é, você está aqui. Você está aqui hoje, você veio meio arrastado, meio capengando, mas você está aqui, você tem trabalhado arduamente, mas o Senhor está dizendo, esfriar o amor por Ele, ou não amá-lo, é pecado. Por que, Elvis? Você está falando que esfriar o amor, por que você está falando que não amá-lo é pecado? Porque Ele diz, arrependa-se, e o termo arrepender é só para pecado. É só para aquilo que nós estamos fazendo errado. Jesus falou assim, para vocês que têm abandonado o primeiro amor, arrependa-se. Arrependa-se. Fica uma pergunta, você fala assim, não, será? Fica uma pergunta, quanto tempo você não chora por Jesus? Quanto tempo não saem as lágrimas? Eu sei que às vezes você é durão, foi criado, pá, aquele regime, pá, mas você chora, só. Você chora. Se o marido ou a esposa o deixar, você chora. Se acontecer, se o filho escrever uma cartinha para você, papai te ama, mamãe te ama, você chora. Por quanto tempo você não chora por Jesus? Diante dele, na presença dele. Quanto tempo você não diz para Jesus assim, ó, sem que o pastor fique falando, fala para o Senhor, o tanto que você ama. Quanto tempo você não anda assim, ó, e olha para o céu e fala assim, Jesus, minha oração hoje é meio simples, mas eu só queria dizer que eu te amo. Agora, no WhatsApp para a esposa, para o marido, para o namorado, I love you, I love you, I love you, I love you. A gente precisa amar a Deus. No céu só vai entrar quem ama Jesus. No céu só vai entrar quem ama Jesus. O amor é o maior dom de todos. Ele é eterno. 1 Coríntios 13:8 diz assim, o amor nunca perece, o amor nunca termina. O amor é o único dom que vai durar eternamente. Da fé, esperança ou amor, qual é o maior? O amor. Você vai chegar lá no céu, você vai ter fé? Chegar lá, imagina, olha a marmota, você chegando lá no céu. Eu tenho fé, os caras, uau, aqui no céu, você tem fé? Agora? Uai, para que ter fé aqui agora? Esperança, você vai chegar lá no céu. Eu tenho esperança de dias melhores. As pessoas vão olhar para você e falar assim, gente, não pode matar não, né? Senão começa tudo de novo, né? Mas e o amor? Lá no céu, você vai continuar amando. Cristo vai ser o seu eterno amor. Ele vai ser o nosso amor no céu. A gente vai continuar amando eternamente. E foi isso que ele diz. Eu tenho contra vocês. Vocês têm abandonado o meu primeiro amor. Abandonado o primeiro amor. Vencedor, em Apocalipse, no versículo 7, diz assim, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, ao vencedor darei o direito de comer a árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Vencedor aqui, irmão, não é aquele que vence por mérito e ganha a salvação pelo mérito, não é essa a ideia de vencedor. A ideia de vencedor aqui é aquele que é fiel, aquele que obedece a Deus. Lembra o que Jesus falou? Aqueles que guardam os meus mandamentos, que obedecem os meus mandamentos, este é o que o ama. Ô irmão, você pode ser bom de teologia, igual os Éfesos é aqui. Você pode entender sobre todas as doutrinas possíveis, existentes nesse mundo. O passaporte para o céu é amar a Deus. Amar o Senhor. Só vai entrar lá dentro quem ama muito Ele. Quem ama Ele. E não amar a Cristo, existe implicações muito sérias em não amar a Ele. Principalmente para a igreja, nós como um todo. No versículo 5 ele diz assim, se não se arrepender, virei a vocês e tirarei o seu candelabro do lugar dele. A Bíblia Thomas Nelson diz algo interessante, que quando essa expressão tirar o candelabro do seu lugar, ele vai tirar a característica da igreja. Como assim?
O que define nós como igreja, a característica principal, que as pessoas olham para nós e falam assim, está ali uma igreja. O que essa característica vai ser tirada de nós. Porque o candelabro é aquela peça que a gente vê em Israel, é aquele castiçal com sete negócios assim. E eles têm a luz nele, óleo e luz. Como se a igreja fosse a luz para o mundo. Uma vez que nós não amamos o Senhor, Deus tira essa característica de nós. Nós não somos mais luz, nós somos nada, nós somos uma reunião de pessoas. Nós não impactamos o mundo. Você já percebeu hoje? Precisa ser muito profeta para entender que hoje a igreja está perdendo essa característica de impactar o mundo. A característica de igreja não está aparecendo mais com igreja. A comunhão não é mais a de igreja. Tanto falamos da igreja católica apostólica romana. O cara vai na missa, sai de lá, não dá boa tarde, não dá boa noite, não dá bom dia, do jeito que entra, sai. Igrejas estão se tornando a mesma coisa. Pessoas entram, glória a Deus. Antes do pastor falar amém, ela já põe o carro até mais perto para sumir. Então, o castigo é, não vamos mais impactar o mundo quando tirar o candelabro. Esse é o castigo de não amar a Deus, é o juízo de não amar a Deus. E quando você fala assim, igreja, você deve estar olhando aí, está vendo, galera? Olha aí. Não, é nós. Põe você no pacote só. Põe você no balaio. A gente tem espécie o hábito de ficar assim, está vendo? Isso mesmo, pastor, fala mesmo. Não, mas somos nós, a igreja. Mas Jesus nos ensina a voltar a amá-lo. Jesus nos ensina a voltar a amá-lo. Como no princípio. Como no princípio. E de um jeito que nos surpreende. No versículo 5 ele diz assim, lembre-se onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Lembre-se das obras que praticava no começo da sua conversão. Ei, reforma boa, hein? Quem já entrou numa casa nova, toda reformadinha, e hoje lembra, está lá, sua mão de menino para tudo que é lado, você olha e fala assim, ei, isso aqui era bonito, moço, isso aqui, quando eu fiz isso aqui, eu botei isso aqui, mas os meninos quebram tudo, arrebenta tudo e faz. Jesus tem saudade de quando essa casa era bonita, cheia de amor, quando esse coração ainda se emocionava por ele. Lembre-se do começo da sua conversão. Quando você amava a igreja e a comunhão, quando não cantava outra canção que não fosse uma canção de adoração a Deus. Eu vim de um movimento de música, sabe? Eu toquei muito tempo assim, minha vida, eu fui muito precoce como adolescente. Eu com 12 anos saía, tocava para tudo que é lugar, meus pais deixavam ir. E quando eu entrei na igreja, uma coisa que me impactou foi as canções. E uma coisa que dá uma indignação é quando eu vejo gente tentando defender música secular. Porque não tem um versículo na Bíblia e tal. Mas eu vou contar para você algo particular meu. Eu sei o impacto que a música do mundo tem em nossas vidas. Eu sei. E um compromisso que Jesus fez eu ter com ele naquela época, que é as canções são só para mim agora. E eu lembro na igreja, o pastor dava umas oportunidades no final do culto, e um dia eu cantei uma canção para o Senhor lá, e isso mudou a minha vida. E eu vejo quantas pessoas que trilharam o mesmo caminho que eu, e algumas junto comigo, e hoje os seus lábios, o seu coração, a sua canção não é mais para Deus. A sua canção é para Deus e para outras coisas. Como você orava antes. Antes você conseguia ver a mão de Deus sobre você, sobre sua casa. Hoje você não consegue ver as intervenções que Deus tem feito. Nem quando as coisas estão dando ruim, você não consegue ver. Antigamente você via. Antigamente você dava graças a Deus por uma má notícia. Você fala, glória a Deus. Em tudo dai graças. Tudo coopera para o bem. Você via a mão de Deus. Você se alegrava com pequenas provisões. Você fazia uma compra do mês, chegava em casa e glorificava o nome de Jesus. Hoje, você não acha, só está faltando você falar para Deus assim, não passou da sua obrigação, tá? Pelo tempo que eu te sirvo, eu sou dizimista na sua casa.
Antigamente você fazia questão, você ficava assim, igual aquelas crianças, assim, o pastor falava assim, gente, tem alguém para ajudar? Você ficava assim, eu. E o pastor, gente, mais alguém? E você, não, eu. Hoje você não liga mais, você fala assim, já fiz minha parte, já ajudei muito. Você achou que voltar ao primeiro amor era o quê? Participar de uma conferência? É legal que Jesus pega toda essa complexidade, essa baguncinha do seu coração, pega toda esse tanto de informação solta que tem na sua cabeça e fala assim, joga isso tudo fora. É muito mais simples do que você imagina. Você achou que voltar ao primeiro amor era participar da conferência 3, 4 dias? Uau! Era vir para o culto e falar assim, nossa, que doido, cara, todo mundo cantando hoje. Era entrar dentro do quarto, colocar a Gabriela Rocha 1 hora e ficar lá, quero ir. Não. Jesus falou, volte a praticar as obras do começo. Volte a praticar as obras que você praticava no começo. O único caminho é se relacionar com Ele através de uma vida pura e santa. Isso que é voltar ao primeiro amor. Isso que é voltar lá atrás. Sabe o que acontece? Sabe o que te atrapalha? Você ficou muito expert com a igreja. Você começou a entender de tudo. O pastor começou a te contar umas coisas. Você falou assim, é assim que funciona nos bastidores. Você ficou muito sabido. Olha uma palavra lá na minha terra. Você ficou muito sabido, senhor. Você está precisando ser mais inocente quanto às coisas. Você está precisando ter um olhar mais inocente quanto às coisas. Você está parando de precisar de ver problema em tudo, complexidade em tudo. É a igreja do Senhor, é cada um no seu tempo. Você está botando você como a régua de todas as coisas. É porque quando eu converti, eu não fiquei nessas palhaçadas, não. Você, e quem disse que você é a régua? Quem disse que você é a medida? Não, que eu não concordo. E quem disse que eu sei que tem que concordar? São 2000 anos de igreja. E quem disse que os seus critérios, os seus crivos se estabelecem quanto às soluções da igreja? Se for assim, nós vamos chamar qualquer coach desse aí de empresa que faz auditorias, que olha comportamento, que estuda comportamento humano e pronto, uau, está tudo resolvido. Mas aqui é outra história. Aqui nós temos um Senhor, aqui nós temos leis, aqui nós temos um rei, um Senhor que manda na igreja, aqui tem misericórdia, aqui o passado é apagado, aqui é a igreja do Senhor, aqui é a igreja do Senhor. A gente está precisando de uma vida pura, irmão, uma vida pura e uma vida santa. Voltando na reforma, no ano de 1558 surge um movimento chamado os puritanos. Eles vão ser citados aqui. Foram um movimento que surgiu a partir da reforma protestante. Eles reivindicavam o direito de viver doutrina pura, liturgia pura, governo puro e uma vida pura. Suas principais ênfases e doutrinas eram soberania de Deus, centralidade da Bíblia, arrependimento, conversão, santificação, vida teocêntrica, expectativa do futuro sem deixar de agir no presente, família para a glória de Deus, sermão tocante, vida cristã equilibrada. Esse foi um movimento simples. A partir dele surgiu a Confissão de Westminster e o Catecismo Maior, que rege muitas igrejas reformadas até no dia de hoje, e muitas coisas que a nossa igreja crê vêm do catecismo, vêm da confissão, desse povo, que em 1558 decidiu viver uma vida pura. Vê se a gente não pode aprender com o passado, vê se a gente não pode aprender com a história, irmão. É ignorância da nossa parte achar que nós somos o centro, o ápice da humanidade, que não tem nada para nós aprender, porque nós temos iFood, TikTok, Uber e 99 Pop, que agora nós somos o topo da humanidade, chegamos na cadeia maior. Nós temos que olhar para trás e aprender. Jesus, sabe o que Jesus diz no texto? Olhe para trás, vê onde você caiu e arrependa-se. Volte a praticar as obras que praticava lá no passado. Volte a praticar. Eu fico imaginando a cabeça da igreja de Éfeso, gente, naquela época. Os caras falam assim, meu Deus, nós esquecemos o principal. Você pensa, aqueles caras falando assim, fiz tudo. Cara, nós fomos rigorosos quanto à palavra de Deus. Nós analisamos cada palavra, cada vírgula, cada expressão no grego, no hebraico, no aramaico, mas nós esquecemos. Você está lembrando de vir na igreja, irmão?
Você está lembrando de dar dízimo. Você está lembrando de cantar. Você está lembrando de ser uma boa esposa em casa, um bom marido. Você só está esquecendo de amar a Deus. Se o Senhor volta hoje, como é que você fica? Precisamos pensar e repensar na nossa salvação. Você pode ficar de pé, querido? Mais uma vez, o Senhor não quer descartar você. O Senhor não quer jogar você fora, igual você quer. Você quer pegar você, suas qualidades, tudo, e descartar com o discurso de que você não presta, você não... Nada. Psst. Ei, para de loucura, só. Para de loucura. Jesus quer fazer uma reforma na sua vida. Como Ele fez uma reforma na igreja há mais de 500 anos atrás. Jesus quer fazer uma reforma na nossa igreja de hoje, e a começar pela sua vida, e a começar pela sua casa. Deus tem estendido a mão sobre a sua casa, sobre a sua igreja, sobre a sua vida, e você não está percebendo. Deus tem te chamado para viver um relacionamento com Ele muito mais intenso, um relacionamento muito mais profundo, um relacionamento que vai te capacitar, um nível de intimidade, de amor por Ele, que vai te capacitar a você superar todas as lutas, todas as barreiras, todas e qualquer luta que vier sobre a sua vida. O amor a Deus nos conecta com Ele. Amar a Deus faz a gente ter um coração conectado com Ele. Um coração conectado com o de Deus faz a gente perceber tudo que Ele fez, está fazendo, e por uma forma sobrenatural, o nosso coração queima, acreditando que Ele vai fazer ainda. Ele vai fazer na minha vida e na sua vida. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Ele é fiel. Ele é fiel. Muitas das vezes nós atropelamos, ultrapassamos, entramos na frente dos planos de Deus, e muitas das vezes atrasamos aquilo que o Senhor tem para nós. Mas a reforma que o Senhor quer fazer na sua vida, Ele vai fazer. Nem que Ele precise balançar o barco da sua vida, nem que Ele precise. Sim, Ele é um Deus amoroso, um Pai fiel, e sabe de todas as coisas, e sabe o seu bem, e nem que Ele tenha que permitir que o barco balance um pouco, mas Ele vai estar no barco junto com você. Ele vai estar no barco junto com você. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, Senhor, sabemos que o Senhor está no meio dessa igreja, sabemos que o Senhor está no meio da nossa vida, sabemos que o Senhor está conosco. Pai, no nome de Jesus, não permita que nós venhamos a desfalecer pelo caminho, Pai. Pai, nos ajuda, reforma a nossa vida, Pai. Houve grandes reformadores na história, mas o maior reformador do universo é Jesus Cristo de Nazaré, o Alfa, o Ômega. Vem Jesus na nossa casa, vem Jesus na nossa igreja, reforma, Deus, o nosso coração. Tira esse coração duro, Senhor, tira esse coração conformado, tira esse coração acomodado, e nos dá, Deus, um coração disposto a te amar, a te amar, a te amar cada vez mais. Que é isso que consiste toda a lei e os profetas: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao Senhor sobre tudo, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Ah, Jesus, eu não sei, Pai, eu não sei o motivo dessa palavra, eu não sei qual é a reforma que cada um aqui está precisando, mas eu sei, Senhor, que o Senhor tem uma promessa na vida de cada um aqui. Eu sei, Senhor, que o Senhor está fazendo na vida de cada um, mesmo que os nossos olhos, mesmo que, Senhor, a circunstância não nos mostre isso, mas cremos que o Senhor é um Deus fiel, e o Senhor está fazendo em nossa vida, e vai continuar fazendo. Te agradecemos por esse dia, Jesus. Te agradecemos por tudo, Deus. Louvado seja o teu nome. Se você crê, aplaude a Jesus aí, querido.